Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um colóquio do ciclo de colóquios 2020 do Instituto de Física da UF. Eu peço que durante o colóquio os participantes mantenham a câmera e o microfone desligados. No final da apresentação a gente pode ligar e fazer perguntas para o Isaías, e também as perguntas podem ser feitas pelo chat. Lembro que o colóquio é gravado, depois disponibilizado no nosso canal YouTube, canal de divulgação do Instituto de Física da UF, e que os estudantes que desejarem podem pedir também um certificado de participação. É só colocar no chat nome, número de matrícula, se for um estudante da UF, o e-mail para a gente enviar o certificado. Se for um estudante externo, pode, ao invés do número de matrícula, só colocar a sua instituição. É um prazer, então, dar boas-vindas ao Isaías Nisoli. Isaías, ele é professor do Instituto de Matemática do FRJ. Ele é italiano, ele estudou na Università degli Studi di Milano Bicocca. Ele fez graduação, mestrado e doutorado nessa universidade. Ele fez pós-doutorados também na Suécia, Uppsala University, entre 2016 e 2017, e também fez pós-doutorado no FRJ, mais antigo, 2011 a 2013. Ele tem experiência, né, trabalha na área de matemática em sistemas dinâmicos. Aí eu peguei lá no Lattes, eu vi que você trabalha com Geodesic Flow, Decay of Correlations, foliações holomórficas, singularidades de foliação e o teorema do índice. Então, é um prazer ter o Isaías hoje aqui com a gente. Ele vai falar, o título da palestra dele é Como o Ruído Gera Ordem. Tá? Obrigado, Isaías. Eu passo a palavra para você. Olá, então, bom dia, obrigado por me convidar para falar aqui. Bom, eu queria comentar que esse trabalho, ele nasce de um diálogo com um grupo de físicos teóricos do Japão, né? Começou, assim, esse problema me foi apresentado pelo professor Sato. Eu vou citar mais depois ele numa conferência no ICTP, eu, o Stefano e o Maurizio, Stefano Galatolo e o Maurizio Monge vimos essa coisa. Eu pensei, caraca, a gente pode tratar esse problema com as nossas ferramentas. Depois de ter entendido esse problema do Yuzuru, que parecia uma coisa muito exótica, né? Eu percebi que eu entendi qual era o mecanismo que estava atuando por dentro do modelo e consegui encontrar uma família muito mais simples de modelos que apresentam esse tipo de fenômeno, que se chama de Noise-Induced Order. Bom, eu não sei quanto as pessoas tenham familiaridade com os sistemas dinâmicos na audiência, sobretudo os estudantes. Então, eu vou fazer um pequeno disclaimer, essa palestra não vai ser muito matematicamente rigorosa, mas eu vou tentar passar uma intuição do que a gente está interessado em entender nos sistemas dinâmicos e o que acontece como é que esse fenômeno do noise-induced order funciona, né? Então, eu vou falar sobre sistemas dinâmicos determinísticos e depois sobre esse modelo, que é T de x igual com 2x elevado à quinta menos 1. E eu vou falar do que acontece quando a gente trata esse modelo do ponto de vista puramente determinístico. Então, estuda as iterações de um ponto nesse modelo puramente determinístico, e o que acontece quando a gente, em cada passo, adiciona um pequeno ruído, um ruído aleatório. Não pequeno, mas um ruído aleatório. Então, quando a gente estuda sistemas dinâmicos, a gente está interessado nas propriedades de longo prazo das órbitas dos pontos. Então, a gente pega um ponto inicial e a gente itera o sistema sobre ele. E isso é porque, essencialmente, a gente imagina que o nosso sistema T seja um modelo, né? Nosso ponto x0 seja a condição inicial, e a gente quer entender o que acontece no longo prazo. Então, por exemplo, podemos pegar a condição inicial x com 0 igual com menos 0,49, e iterar significa, essencialmente, avaliar ele. De novo, aqui essa linha horizontal nos leva no ponto que tem como abscissa, né, o valor da função aqui
no ponto x com zero, avaliar de novo, e a gente pode continuar esse processo. E a evolução das órbitas por dentro do... A gente está interessado em entender qual é a evolução das órbitas. E uma coisa que... Uma técnica clássica para estudar esse tipo de coisa é olhar qual é o histograma das órbitas. Então, a gente vê que, pegando esse ponto inicial, x com zero, a gente vê como as órbitas se distribuem por dentro do intervalo, e a gente pode ver que nosso ponto x com zero está visitando com frequência muito maior o ponto 1, as proximidades do ponto 1 e as proximidades do ponto menos 1. E uma coisa que a gente pode se perguntar, e isso são questões, na verdade, muito clássicas da teoria dos sistemas dinâmicos, é quanto essa distribuição das órbitas depende do ponto inicial. Então, a gente pode pegar um ponto inicial próximo, e a gente vê que a distribuição das órbitas é muito parecida. Okay? Isso, na realidade, é uma consequência do teorema ergódico de Birkhoff. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Então, uma primeira pergunta que a gente poderia se fazer é: vamos comparar as órbitas dos dois pontos. Okay? A distribuição das órbitas é a mesma. Será que as órbitas dos dois pontos se mantêm próximas? E o que acontece é que, se a gente compara as duas órbitas, a gente pode começar a observar, né, que as duas órbitas elas ficam próximas por um tempo, mas depois as duas órbitas têm um comportamento totalmente diferente. Essa aqui assim, aqui na x a gente tem o número de iteração, na y tem a posição do ponto. Okay? Então, esse aqui é um grafo que representa, essencialmente, eu estou desenhando a órbita com respeito ao tempo. E uma coisa que vale a pena fazer, então, é comparar, plotar qual é a distância entre as duas órbitas. A gente pode ver que, por um tempo, as duas órbitas ficam próximas, mas depois a distância entre as duas órbitas fica muito grande, fica tendo, assim, as duas órbitas não estão mais próximas. Né? E isso é uma propriedade que é bem conhecida, é chamada de caos matemático, efeito borboleta, que a gente pode pegar duas condições iniciais muito próximas, e se o sistema é caótico, vamos falar, essas duas condições iniciais, elas são, depois de algumas iterações, elas são separadas, elas têm um comportamento totalmente diferente. Ok? Então, essa questão sobre o comportamento das órbitas, sobre a distribuição das órbitas, ela segue de um teorema muito importante, que é um teorema fundamental, que diz que se a gente tem uma medida invariante, que vocês podem pensar que é como se fosse uma função que é integrada, nos dá a frequência, que é integrada sobre um conjunto A, nos dá a frequência com a qual esse conjunto A é visitado. Então, se eu faço uma média com respeito, uma média de um observável, eu falo que ele é integrável com respeito a essa medida, mas se eu faço a média desse observável ao longo da órbita, essa média vai ser igual exatamente com a integral do observável com respeito à medida. Ok, mas o que eu quero comentar é que é muito importante que essa média não depende do ponto x, se a medida for ergódica. A medida ergódica significa que ela, essencialmente, ela dá peso a um conjunto invariante. Assim, não, as órbitas, você tem um conjunto no qual as órbitas ficam por dentro e ela dá exatamente peso 1 a essa. Então, o teorema ergódico de Birkhoff, falando mais formalmente de um ponto de vista matemático, o nosso modelo, esse modelo Tx igual com 2x elevado a quinta menos 1, ele tem uma medida invariante que é absolutamente contínua com respeito a Lebesgue, e essencialmente esses histogramas são
com o tempo, né, se a gente estivesse se a gente estivesse trabalhando trabalhando nos reais, esses histogramas eles convergeriam para o gráfico da densidade da medida invariante. Ok? Agora, um objeto que é utilizado muito para entender se um sistema é caótico ou não, e na realidade isso é um objeto que pode ser calculado também sobre séries temporais, então ele é calculado também sobre resultados de experimentos, é o exponente de Lyapunov. E esse exponente de Lyapunov, ele é uma média do logaritmo da derivada ao longo de uma órbita. O que isso significa? Que, como o logaritmo ele tem essa propriedade de transformar um produto numa soma, e o logaritmo da enésima iterada, ele é o produto a derivada da enésima iterada é o produto, né, das derivadas nos pontos anteriores. Então, isso nos está dizendo se ao longo de uma órbita eu estou vendo que os pontos em média estão... Qual é o comportamento em média dos pontos ao longo dessa órbita? Se a derivada for positiva, o que a gente espera é que ao longo da órbita os pontos sejam afastados, ok? Isso tem toda uma formalização dessa coisa, falando de variedades estáveis e instáveis no mundo dos sistemas dinâmicos. Se esse exponente de Lyapunov for negativo, a gente imagina que esses pontos sejam aproximados sob iteração. Okay? Aqui eu fiz uma pequena conta. Vocês estão vendo que aqui tem alguns pontos. Alô? Tá tudo bem? Ok. Aqui vocês estão vendo que aqui tem essas aqui são umas médias parciais do exponente de Lyapunov. Como o nosso sistema tem uma medida absolutamente contínua, tem uma questão de decaimento das correlações, etc., eles estão se distribuindo estão se distribuindo essencialmente em volta da média do exponente de Lyapunov, que vai ser o valor final. Aqui tem um monte de coisas estranhas que, na realidade, são devidas ao fato que o computador, ele não pode representar um sistema dinâmico. Por quê? Porque o computador ele não pode representar os reais. Okay? Um computador, assim, ele fixando a precisão na aritmética floating point, ele pode representar só um número finito de pontos. Então, quando a gente representa a nossa dinâmica por dentro de um computador, ela é representada como uma dinâmica sobre um conjunto finito de pontos, é uma dinâmica sobre um conjunto finito de pontos, todas as órbitas superperiódicas, então na verdade, ela não é a mesma coisa que a dinâmica originária. Isso é uma coisa sobre a qual eu vou comentar um pouquinho mais depois. Então, o que a gente tem é que o histograma das órbitas, resumindo um pouquinho o comportamento do sistema sem ruído, que o histograma das órbitas é o mesmo para todos os pontos, isso significa que ele é o mesmo para quase todos os pontos respeito à medida invariante, mas assim, isso não é uma questão mais delicadinha. Dois pontos que estão perto, são afastados durante as iterações, e a gente pode observar que essa coisa se espelha, na realidade, essas duas coisas são esses dois pontos, o fato que os pontos perto sejam afastados e o fato que o exponente de Lyapunov seja positivo, são essencialmente a mesma coisa. A gente simplesmente poderia ter calculado o exponente de Lyapunov e ter falado, olha, então o que a gente espera ver é que pontos perto sejam afastados no longo prazo. Agora, o que a gente vai fazer é que a gente vai tratar um sistema dinâmico, o mesmo sistema dinâmico, adicionando um pequeno ruído aleatório em cada passo. Ok? Por que isso é interessante? Porque, do ponto de vista das aplicações, a gente pode utilizar esse ruído
ruído aleatório, né? Como uma forma de identificar todas as influências externas sobre o nosso sistema. Então, imagina que o nosso sistema esteja efetivamente evoluindo com essa regra, né, 2x, 2 módulo de x elevado à quinta menos 1, mas que ele faça parte de um sistema mais amplo e a gente resume, né, todas as influências externas com um pequeno ruído aleatório. Nesse caso, eu vou escolher um pequeno ruído aleatório de tamanho que seja uniformemente distribuído em menos 0.3. Agora, a forma, como esse ruído seja... Na realidade, o meu resultado, ele fala que a forma do ruído não é importante. Isso é um resultado mais amplo, né? Assim, mas para manter as ideias claras, né, o que a gente vai fazer é que a gente vai pegar um ponto inicial, vai iterar ele, vai adicionar um pequeno ruído aleatório, um número escolhido aleatoriamente entre menos 0.3 e 0.3, vai iterar de novo o resultado dessa coisa, vai adicionar de novo um número aleatório. E assim. Agora, enquanto o nosso sistema inicial ele ficava confinado entre menos 1 e 1, o ruído, em princípio, pode nos levar a fora do sistema. Okay? Imagina que a gente está em 1, a gente adiciona um pequeno ruído, e a gente, então, sairia do que é o nosso sistema, então a gente assume de ter condições ao bordo periódicas. A mesma coisa funciona também para condições ao bordo refletente. Okay? Eu costumo falar, as condições ao bordo periódica para esses experimentos que eu tenho feito são um pouco mais fáceis de implementar que as condições ao bordo refletente, né? Então, vamos pegar exatamente o mesmo T com zero e a gente vai plotar o histograma desse sistema com ruído. E vocês podem ver que a distribuição das órbitas no sistema com ruído, ela tem um histograma diferente do histograma sem ruído. Okay? E, sobretudo, a coisa que é interessante é que o nosso ponto ele está visitando com mais frequência esse pedaço central aqui do intervalo. Okay? A frequência das visitas da nossa órbita aqui, ela é maior com respeito ao outro sistema. Lá a dinâmica ficava concentrada perto de 1 e perto de menos 1, e aqui a gente tem que a dinâmica ela fica se mexendo muito mais por dentro do intervalo. Agora, uma pergunta poderia ser, olha, mas a sua órbita agora, ela depende também do ruído que você adicionou. Então, será que esse histograma ele depende do ruído? E a resposta é que para quase todos os ruídos, né? Então, com probabilidade 1, com respeito aos ruídos, a gente vai ver esse histograma. A gente pode mudar o ponto, o histograma também continua essencialmente o mesmo. Ok? Então, a gente pode fazer exatamente a mesma coisa. A gente pegar dois pontos, o ponto x com 0 e o ponto y com 0, que antes eram separados sob a ação da dinâmica, e pode olhar para a órbita deles, ok? Comparar as duas órbitas. E agora, a gente vai pegar x com 0 e y com 0, e a gente, em cada passo, vai adicionar o mesmo ruído. Ok? Assim, a gente faz uma... A gente vai iterar eles e adicionar para ambos o mesmo ruído. Eles começaram separados, né? E, então, sob a ação do ruído, agora as duas órbitas parecem ser bem mais parecidas. Tanto que, se a gente medir a distância entre as duas órbitas com o mesmo ruído, vocês podem ver que a distância entre as duas órbitas, na realidade, ela está diminuindo. A gente começa com dois pontos que estão perto, claramente, e sob iteração, só um segundo que eu vou fechar a porta aqui, a janela, porque senão estão fazendo trabalho na hora. Sob iteração,
a distância entre as iteradas com o mesmo ruído dos dois pontos está diminuindo. Na realidade, ela vai para zero. E a pergunta é, ok, o que vai acontecer? Eu posso... vamos ver qual é o exponente de Lyapunov. A gente vai fazer exatamente o mesmo experimento que antes. A gente vai pegar 1000 pontos, vai calcular o exponente, a média parcial do exponente de Lyapunov sobre 400 iteradas, e quando a gente olha para o exponente de Lyapunov agora do sistema com ruído, a gente pode ver que esse exponente de Lyapunov agora é negativo. Ok? Então, a gente tem duas situações. O sistema sem ruído, ele tem exponente de Lyapunov positivo, e o sistema com ruído, ele tem exponente de Lyapunov negativo. E, então, isso parece de alguma forma uma questão um pouco contraintuitiva, né? Na realidade, o fato que adicionando a aleatoriedade ao nosso sistema, na realidade o sistema esteja virando mais regular. Okay? Isso é exatamente o que é chamado de noise induced order. E vamos lá, eu queria mostrar para vocês esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, ele é o exponente de Lyapunov, ok? Em função do ruído. E vocês podem ver que esse gráfico aqui, né, eu vou comentar sobre isso, mas vocês podem ver que esse exponente, ao aumentar do ruído, ao crescer do tamanho do ruído, você pode ver que ele tem um comportamento muito, na realidade, muito rico, né? Assim, a gente tem, por exemplo, aqui a gente tem uma transição que, por esse tamanho do ruído, a gente tem uma transição de positivo para negativo e depois para positivo de novo. Aqui a gente tem uma... Então tem algumas formas, tem um comportamento bem específico. Então, uma coisa que eu queria comentar com vocês é que tudo isso são experimentos numéricos, e como eu já comentei, os experimentos numéricos, eles podem, em princípio, não refletir o comportamento do modelo matemático, o comportamento matemático do modelo. Isso é muito simples de ver, se vocês pegar a dinâmica 2x módulo 1, ok? E vocês escolhem um ponto aleatoriamente no intervalo 0, 1, como quando vocês representam isso em aritmética floating point, ele vai ter floating point 50, vai ter 53 dígitos, ok? 0, 1. Como essa dinâmica, ela na realidade ela está fazendo um shift, ela está tirando o primeiro dígito e botando um 0 para completar, o que acontece é que quando a gente itera esse sistema dinâmico no computador, esse sistema dinâmico que é muito simples, a gente vai ver que todos os pontos que são representados no computador, eles vão para zero, eles ficam ali. Zero é um ponto fixo, e todos os pontos vão para lá. Se a gente olha para o histograma, a gente vai ver um bin muito grande perto do zero. Então, e também porque quando o sistema é sensível às condições iniciais, como a gente tem arredondamento em cada passo do computador, a gente, em princípio, o que a gente está observando não poderia não ser o comportamento matemático, né? Não poderia, as propriedades matemáticas do modelo. Então, hoje vou comentar um pouquinho, agora na segunda parte, né, da palestra, sobre como é que a gente consegue, sobre quais são as características matemáticas do modelo que nos permitem, sobretudo, encontrar uma condição suficiente que nos permite de falar, olha, esse modelo aqui, eu sei que tem um tamanho do ruído que é um pouquinho, após do qual a gente tem uma transição de exponente de Lyapunov positivo para exponente de Lyapunov negativo. Okay? Então, resumindo, as propriedades do sistema com ruído é que o histograma das órbitas é o mesmo para todos os pontos, e elas são, se vocês pensam um pouquinho, esse histograma ele é
ele visita essencialmente todo o nosso intervalo, e pontos pertos, eles são aproximados durante as iterações. Na realidade, se a gente pegasse dois pontos longe um do outro, a gente iterasse o sistema, a gente veria que esses dois pontos longe, eles são aproximados, sob iteração, e o expoente de Lyapunov negativo. Okay? Então, esse fenômeno aqui é o que é chamado de noise-induced order, é uma transição, esse tipo de transição, a gente tem um ruído pequeno pelo qual o exponente de Lyapunov é positivo, e um ruído grande pelo qual o exponente de Lyapunov é negativo. Okay? Isso isso nasceu, assim, a gente viu essa palestra do Yuzuru sobre essa questão sobre esse modelo de Matsumoto e Tsuda da reação de Belousov-Zhabotinsky. Na realidade, isso é uma mapa que eles, eu não sei, vocês provavelmente já conhecem a reação de Belousov-Zhabotinsky. Vou mostrar aqui um vídeo rapidinho para quem ainda não tivesse visto a coisa. Essa é uma reação que foi muito importante durante. Eu conheço muito pouco desses tópicos, mas foi uma questão muito importante em química teórica nos anos 70, porque é um exemplo de reação química oscilante. E tive muito interesse nesse tópico durante os anos 70 e até os anos 80, e em particular foram feitos vários modelos matemáticos, e o modelo que a gente tratou nesse outro artigo com Galato Le Monde, ele na realidade é um modelo ele nos dá, é uma mapa unidimensional que dá o próximo mínimo do potencial do íon bromo com respeito ao mínimo anterior. É uma mapa muito complicada, que foi estabelecida que foi observada e que foi identificada por Matsumoto e Tsuda. Eles eles viram, fazendo simulações numéricas, exatamente viram esse tipo de fenômeno. Nós conjecturaram a existência desse fenômeno do noise-induced order, e foi publicado esse ano. A gente desenvolveu uma técnica de prova que usa, na verdade é uma técnica de prova pelo qual a gente desenvolveu um software que aproxima de forma rigorosa. Então, o resultado desse software é um teorema matemático. Ele nos dá uma aproximação como era o estabelecido em L1 da medida estacionária do sistema. A gente calcula, então, o exponente de Lyapunov e consegue mostrar que efetivamente essa transição existe. E hoje eu vou falar, então, essa mapa de Matsumoto e Tsuda, chamada de mapa BZ, ela é um modelo extremamente complicado do ponto de vista dos sistemas dinâmicos, e de alguma forma tiveram várias hipóteses sobre qual é o fenômeno que produz esse noise-induced order. E, bom, eu acho que nesse artigo sobre o qual eu vou falar hoje, eu mostro qual é uma condição suficiente. Assim, a gente tem um modelo, e eu tenho uma condição suficiente para dizer que esse modelo, em algum momento, para algum tamanho do ruído, ele vai ter noise-induced order. Ok? Então, de forma informal, a coisa é muito simples. O sistema com o ruído pequeno, ele tem uma única medida invariante, absolutamente contínua. Isso significa que ela é distribuída bem, ela não é uma... Não, ele tem uma única medida absolutamente contínua, e ele tem um expoente de Lyapunov positivo, e a condição é muito simples, é que o integral do logaritmo da derivada com respeito a Lebesgue
Então, se essencialmente o integral do logaritmo da derivada, para como a gente entende o que é o integral em cálculo 1, ele é menor que zero. Se a gente tem essas duas condições, então, a única coisa que eu tenho que fazer quando eu tenho um modelo é, olha, eu vejo, eu suponho que esse é meu modelo, olhando, fazendo experimentos, ou tramite uma prova matemática, eu sei que o meu modelo, ele tem expoente de 9 positivo, ok? Calculo essa integral do logaritmo da derivada. Se o integral do logaritmo da derivada é menor que zero, então eu sei que tem noise induced. E o argumento é um argumento de continuidade. E o que eu faço no meu artigo é que eu provo que essa função aqui, ok? Ela é contínua com respeito ao tamanho do ruído, ok? Então, ao crescer do ruído, essa função aqui é uma função contínua. Para que essa coisa aqui seja verdadeira, para que ela seja contínua, tem que ter um momento, tem que ter um tamanho do ruído pelo qual a nossa função ela decai exponencialmente as correlações. O que isso significa? Isso significa que se você avalia se você imagina que os valores de uma observável, ok, sejam como se fosse uma variável aleatória, o que acontece é que num tempo relativamente curto, então assim, num tempo que decai exponencialmente, o valor do observável num ponto e o valor do observável num ponto iterado sejam essencialmente variáveis aleatórias independentes. Ok? Isso essencialmente significa que se vocês pegarem dois conjuntos, quando a dinâmica está agindo sobre eles, num certo momento os dois conjuntos começam a se misturar. Okay? E uma coisa que eu provo é que se por um ruído pequeno esse sistema decai exponencialmente as correlações, então ele decai exponencialmente as correlações para todos os ruídos maiores. Isso, de alguma forma, ele está dizendo, olha, se o sistema está misturando se o sistema está misturando os conjuntos para um tamanho do ruído pequeno, então se as condições, se a gente pegar condições iniciais aqui e condições iniciais aqui, depois de um tempo finito, todas essas condições iniciais, elas se encontram, elas passam no mesmo conjunto ao mesmo tempo. Então isso é verdadeiro também para o sistema que tem um ruído maior. E a outra coisa que é necessária para que o teorema funcione é uma coisa que é muito importante, que é um objeto sobre o qual os matemáticos se perguntam, o que acontece ao histograma do sistema com ruído quando o tamanho do ruído vai para zero. Ok? Quando... Então, a gente tem o nosso histograma, né? E agora, vamos supor que eu calculo esse histograma por um tamanho do ruído menor. É menor, é menor, é menor. Será que o histograma ele vai convergir para esse histograma aqui? Essa é uma propriedade delicada dos sistemas dinâmicos e se chama de estabilidade estocástica. Ok? Então, isso tem muito trabalho sobre esse tipo de coisas, na realidade, muito trabalho, muito técnico e muito profundo, muito mais profundo dos meus, assim, sendo muito sincero, que conseguem provar esse tipo de estabilidade estocástica nessas mapas do tipo 2, módulo x elevado a alfa, menos 1. Okay? Isso é uma coisa extremamente delicada, e na realidade é a coisa mais delicada para que o resultado seja o mais geral possível.
Quando o tamanho... Porque o que acontece... Porque eu falo que essa coisa... que a continuidade é suficiente para provar que essa condição aqui sobre o integral do logaritmo com Lebesgue é suficiente. Porque quando o ruído é muito grande, o que acontece é que a gente vai dar um pulo e depois a gente vai dar um pulo usando a nossa dinâmica e depois o ruído vai agir e como o ruído, se o ruído é bastante grande, ele nos vai levar uniformemente por dentro do nosso intervalo. Ok? Então, a gente dá um pulo, agora o ruído é uniforme, vamos supor que a gente pegou o ruído de tamanho -1, com condições de borda, o que acontece é que a gente vai esquecer, a gente vai dar um pulo com a dinâmica, mas depois a gente vai ficar espalhado usando o ruído. Ok? E a única o que acontece é que, como o ruído é que está agindo sobre 2 pontos é o mesmo, eles vão ser julgados ambos, ok? Por dentro, por exemplo, da parte contratora do sistema, como por dentro da parte expansora. Como as órbitas agora são, como o ruído é muito grande, as órbitas ficam uniformemente distribuídas, então a gente pode ver, né, que essencialmente o exponente de Lyapunov das órbitas, pelo teorema ergódico de Birkhoff, ok, ele vai convergir para o integral do logaritmo do logaritmo da derivada. Então, agora a medida invariante essencialmente é equidistribuída, então ela é como se fosse a medida de Lebesgue. Então, a gente tem que essa condição sobre o integral do logaritmo, nos está dizendo exatamente, com respeito ao Lebesgue, está dizendo, olha, quando o ruído é tão grande que ele toma, assim, de alguma forma, quando o ruído é bastante grande, tanto que ele nos joga com alta frequência por dentro da parte, vocês podem ver que esse modelo ele tem uma parte contratora, 2 pontos que estão aqui, eles vão ficar contraídos, e depois ele tem uma parte expansora. 2 pontos que estão aqui, eles vão ficar expandidos, porque a derivada é maior que 1, aqui a derivada é menor que 1. O que acontece... Desculpem se eu não... O que acontece é que, como o ruído nos está jogando mais frequentemente na parte contratora, a gente vai ver que as órbitas estão sendo aproximadas. Ok? Então, esse aqui é o teorema, né? Escrito em matematiquês. Assim, então, a gente tem uma medida, a medida sem ruído, a dinâmica sem ruído, ele tem uma medida invariante pelo qual o exponente de Lyapunov é positivo. A gente sabe que o exponente de Lyapunov é contínuo perto do zero por causa da estabilidade estocástica. Aqui a gente sabe que existe um valor do ruído pelo qual a gente tem decaimento das correlações, e o integral do logaritmo com respeito ao Lebesgue é menor que zero. Então a gente tem esse noise-induced order, essa ordem induzida pelo ruído. Então, isso funciona para esses modelos de tipo T alfa x igual com 2x alfa menos 1, com alfa maior de 2,67835. Ok? Por que esse número? Se a gente plotar o integral do logaritmo da derivada com respeito ao Lebesgue em função de alfa, essa é uma conta fácil de fazer, a gente pode ver que essa função ela está decrescendo, ok? Com respeito a alfa. Ok, isso é essencialmente o que nós está dizendo. Olha, quando a alfa está crescendo, a parte contratora do nosso modelo, ela fica maior, ok? Então se a gente ter um ruído bastante grande, a gente vai visitar essa parte contratora com mais facilidade, ok? Então, se eu sei que para alfa maior que 2,67835, esse integral aqui é negativo, e o integral lá no começo era positivo, e a função é contínua,
pelo teorema do ponto médio, né, a gente sabe que existe um ponto no meio, com uma função contínua, existe um valor do ruído, tal per qual a gente tem uma transição de positivo para negativo. Na verdade, a coisa o meu teorema ele só diz que existe essa transição, mas a coisa é bem mais estruturada. Esse aqui é um gráfico no qual na direção y a gente tem o exponente, esse exponente alfa, ok? E na direção x a gente tem o tamanho do ruído. Esse aqui são curvas de nível, ok? Em particular, vale a pena olhar para essa curva de nível do zero. Então, vocês estão vendo que aqui ela sobe, né? Então, vocês estão vendo que, na verdade, existem esse que eu chamo de panorama de Lyapunov, né? Ou eu chamo de Lyapunov Landscape. E o que acontece é que se você, por exemplo, existe um alfa, tal que você tem a transição, né, de positivo para negativo, depois você tem de novo uma transição de negativo para positivo, etc, etc, etc. Ou você tem existe uma alfa tal que você tem uma transição de positivo para negativo, depois ele tange, né, ele vai ter um ponto, vai ter um valor do ruído pelo qual o exponente de Lyapunov é zero e depois é negativo. Então, esse aqui é um experimento numérico, então eu estou trabalhando para estou trabalhando com meu aluno de doutorado para transformar esse gráfico num teorema matemático, ok? Mas vocês podem ver que o comportamento do sistema sob a ação do ruído, ao crescer do ruído, pode ser muito, 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 muito complexo. Okay? Então esse tipo de fenômeno, você pode ver que esse tipo de dinâmica é muito simples. Ele é conectado com... Se vocês botam um 2 aqui, essa é a família quadrática que tem o diagrama de bifurcação, que vocês já viram, provavelmente. E o que acontece, por 2 a gente não observa esse fenômeno do noise-induced order, okay? Mas ao crescer do exponente, então, quanto mais a dinâmica fica achatada, a gente pode ver esse tipo de fenômeno. Então, isso eu acho que é muito interessante também do ponto de vista das aplicações, porque se vocês tiverem modelos que têm pedaços modelos unidimensionais, que têm pedaços do modelo no qual você tem muita contração, o pedaço do modelo onde você tem contração é grande, então o comportamento determinístico do modelo ou o comportamento com ruído do modelo pode ser muito diferente. Então, resumindo, se o modelo de vocês é caótico, mas o integral do logaritmo é menor que zero, minha conjectura é que ele tem noise-induced order. Okay? Isso, eu não posso falar que isso funcione para todos os modelos, porque o ponto delicado é exatamente esse artigo de Shen sobre estabilidade estocástica, que é um artigo muito técnico e muito complexo, e na verdade esse problema da estabilidade estocástica é um problema muito grande. Tem conjecturas que uma única medida invariante e exponente de Lyapunov positivo impliquem estabilidade estocástica, isso é uma conjectura que... E outra questão é quanto esse tipo de argumento pode passar para dimensão maior que 1. Isso são coisas sobre as quais estou trabalhando. Então, sim, essencialmente essa. Eu gostaria que vocês levassem para casa essa coisa. Tem um modelo caótico, calculo a integral do logaritmo da derivada. Se o modelo é caótico quando não tem ruído, mas a integral do logaritmo da derivada é menor que zero, então vai ter uma transição. Ok? Então, muito obrigado pela atenção. Essa aqui é a Mimi, minha gatinha. E se vocês têm perguntas, eu ficaria feliz de responder. Obrigado, Isaías. Esse é o seu gato? Essa é uma das minhas gatinhas, sim. Ah, tá. Obrigado pelo colóquio. Eu vou abrir espaço para perguntas agora. As perguntas podem ser colocadas no chat, se alguém quiser falar também.
pode abrir o microfone e falar. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas vou esperar para ver se alguém quer fazer. Então, vai lá, Thiago. Pode fazer a pergunta pelo microfone, se quiser. Professor Thiago de Oliveira. Daniel, o Luiz Fernando tem uma pergunta antes do Thiago. Ah, desculpa. Então, Luiz Fernando, pode fazer sua pergunta, então. Desculpa que eu não tinha visto. Bom dia, obrigado, professor, pela palestra muito boa. Obrigado, Rodrigo, pela atenção. A minha dúvida, professor, é que eu acho que em toda a sua argumentação você está considerando um sistema dinâmico unidimensional, né? Sim. Eu tenho estudado um pouco dessa área e vejo que não tem nada muito geral sobre sistemas dinâmicos com dimensões maiores, né? Você acha que essa sua conjectura ela se aplica para esse tipo de sistema? Ou... Então, em dimensão 2, eu tenho um resultado. Em dimensão 2, que eu estou acabando de... Uma coisa sobre a qual eu estou conseguindo trabalhar é que essa conjectura se aplica em dimensão 2 a alguns modelos dois-dimensionais associados ao fluxo de Lorentz, que é uma coisa bonitinha. Então, o fluxo de Lorentz, ele tem associado um modelo dois-dimensional, ok? Que é obtido quando você olha para o mapa de Poincaré para a seção transversa, e sob algumas condições nos autovalores na origem desses fluxos de Lorentz, desses modelos do fluxo de Lorentz, a gente consegue provar que esse fenômeno do noise-induced order acontece. Então, que o exponente, você tem um exponente de Lyapunov contrator numa direção, você teria um exponente de Lyapunov expansor na outra direção, mas quando você adiciona ruído, você tem a transição a dois exponentes de Lyapunov contratoras. Então, eu acho que o argumento para passar a dimensão mais alta é delicado, porque é um tópico delicado, mas a gente está trabalhando um pouquinho sobre isso. Assim, pelo menos no caso, porque o problema é que, quando você passa em dimensão mais alta, você tem que a dinâmica é dois-dimensional, mas o espaço tangente, na realidade você olha para o plano projetivo, que são as direções de Lyapunov, ele é unidimensional, que é um círculo ou um plano projetivo, né? Ou é um plano projetivo. Então, você está olhando para um sistema, na realidade, três-dimensional. Quando você vai para dimensão 3, você está olhando para um sistema 5-dimensional. Então, é um pouco mais delicado o argumento. Eu não sei se isso satisfazeu a sua pergunta. Obrigado, Thaia, pela resposta. Foi o que eu imaginei, mas obrigado. O Thiago quer fazer pergunta agora? Pode ser. Oi, Zé, obrigado pela palestra. Eu tenho duas perguntas, talvez básicas demais. A primeira é assim, esses primeiros gráficos você mostrou que você tem distanciamento, né, entre as duas órbitas. Isso não se deve, uma coisa que você comentou brevemente depois, isso não se deve a aproximações numéricas, né? Não tem nada a ver. Então, o que acontece é que a gente pode provar que isso não se deve a aproximações numéricas. Tá. Isso é um resultado matemático, que o exponente de Lyapunov é positivo, então isso não se deve a aproximações numéricas. Assim, claramente no modelo, em princípio, nesse experimento numérico, em princípio, poderia ser. Mas o modelo, pelas propriedades dele, ele tem exponente de Lyapunov positivo. Uma segunda pergunta, uma coisa que eu não entendi muito bem, assim, se você adiciona esse ruído, né, que tem lá de menos 0,3 a 0,3, bem, eu entendi o que você fala de aumentar o ruído, é aumentar o tamanho dessa largura, né, a distribuição. Sim. É que meu ponto é que não ficou claro assim, claramente se você fizer um ruído muito grande, como, sei lá, de menos 1 a 1, as duas vão ficar flutuando e a distância deles nunca vai ser maior do que o próprio tamanho da sua largura, né? Quando você diz pequeno ou grande, é em relação à largura do próprio ruído ou não? Não, é exatamente. Se você pega dois pontos e você adiciona o mesmo ruído para as órbitas dos dois pontos. Então, ao passo zero, você adiciona o mesmo ruído, você faz T do x0 mais ruído. T do y0 mais ruído. O que acontece é que no longo prazo, se você continuar adicionando o mesmo ruído, imagina que você tem duas condições iniciais que estão submetidas à iteração e ao mesmo ruído que vem de fora, ok?
sobre essas duas órbitas está agindo o mesmo ruído, elas vão se aproximando. Então, mas o meu ponto que eu não entendi muito claro é assim, imagine que eu não tivesse o mapa, só tivesse duas órbitas e adicionaria o ruído. Né? É exatamente. Eu teria que comparar essas situações, não para dizer se é pequeno ou grande. É exatamente essa. Então, assim, se eu tivesse só ruído, elas, de alguma forma, elas continuariam da mesma distância, né? Beleza. Só que agora você tem uma mapa que está agindo. E a mapa, você pode pensar ela como se fosse uma sorte de... que quando eles estão na parte contratora, você tem uma força que está aproximando as duas partículas, e quando eles estão na parte expansora, tem uma força que está expandindo as duas partículas, está afastando as duas partículas. Então, quando você olha para elas, se elas caem ao mesmo tempo na parte contratora, elas vão ser aproximadas. Se elas caem ao mesmo tempo na parte expansora, elas vão ser afastadas. Ok? Então, é como se você tivesse dois fenômenos ali agindo. Tem, vamos supor, um moto uniformemente aleatório, né, por dentro da coisa, e depois você tem que a dinâmica te dá essa força que está aproximando ou repulsando essas duas partículas que estão evoluindo. Então, quando o ruído é bastante grande, as duas partículas visitam ao mesmo tempo, com mais frequência a parte contratora do que a parte expansora. Entendi. Obrigado. Ficou mais claro? Sim, acho que sim. A gente tem mais uma pergunta aqui no chat do Rodrigo Pereira. Ele pergunta, você disse que não há dependência com a forma do ruído, mas ele precisa ser compacto? E aí ele completa. E mais, depende da estrutura de correlação do ruído? Então, essa coisa, a única condição que é necessária para... ela funciona com ruído... essa coisa funciona também com ruído normal, ok? Então, assim... segundo que apareceu aqui, a pergunta do Caio, que é gigante, depois que eu não vou saber. Então, só um segundo. Então, se você pegar um ruído normal, como você tem aqui eu uso condições periódicas, ok? Então, com o ruído normal funciona tudo bem. O ruído normal, você vê exatamente a mesma coisa, porque no final, o que você está vendo com condições periódicas é também seu ruído não é compacto, mas você vai ver que essencialmente ele está voltando sobre si mesmo, né? Então, deixa eu ver. Então, na realidade, a única coisa que depende, assim, o ruído tem que ser independente. Assim, em cada passo você está adicionando um ruído que é independente com respeito ao passo anterior. Eles têm que ser IID. E tem que ser, assim, na verdade eu não sei se precisa IID, mas IID funciona. E tem que ser, o ruído tem que ter uma lei que é independente e identicamente distribuída. Então, em cada passo, você adiciona um ruído diferente que é escolhido aleatoriamente, independentemente com o ruído ao passo anterior. Beleza. Tem mais uma pergunta aqui no chat também, do professor Caio Levenkop. Sim. Ele diz o seguinte: bom dia. Acredita-se que pontos quânticos bidimensionais em matéria condensada têm uma dinâmica caótica. O tempo característico associado aos expoentes de Lyapunov tem magnitude da ordem de L sobre VF, onde L é o tamanho do sistema e VF a velocidade de Fermi. O ruído é inevitável em sistemas eletrônicos. A pergunta é: pode haver estabilização da dinâmica? Para haver estabilização da dinâmica, é mais importante a frequência do ruído ou sua intensidade? Com frequência você fala que... Porque eu estou falando de sistemas a um tempo discreto, né? E o ruído está sendo aplicado em cada passo. Sobre o fato de eu aplicar o ruído, eu não sei se você entende com frequência, você entende a frequência do sentido das transformadas de Fourier do ruído, ou você está falando assim, no meu modelo a coisa que é importante é o fato que é o tamanho do ruído. Então quanto o ruído leva uma partícula fora de onde ela estaria. Então, quanto maior
são os pulos possíveis pelo ruído, ok? A amplitude do ruído, quanto é mais fácil você observar esse tipo de fenômeno de noise de estabilização. Mas eu não sei. Isso respondeu um pouquinho para a sua pergunta? Eu vou falar. Na verdade, sim. Quer dizer, num sistema contínuo e autônomo, como são esses sistemas de matéria condensada, a gente também pode fazer uma coisa meio estroboscópica, como você faz, dividir em passos, né? E aí o ruído seria um ruído markoviano, e a cada passo ele seria descorrelacionado, e o tempo discreto seria alguma coisa medida nessas unidades da dinâmica do sistema, que é em tempo de Lyapunov. Agora, assim, para mim parece que tem uma competição entre as escalas e também a intensidade, né? Você respondeu que o ruído precisa levar você bem distante, né? Então ele precisa estar fortemente acoplado quer dizer, precisa ser um ruído bastante intenso, né? Para que afete a dinâmica. Sim. Sim, é isso. De alguma forma você tem que... Assim, isso depende, porque se a dinâmica tem uma parte contratora muito grande, o ruído pode ser pequeno. Se você vê nesse gráfico aqui que eu mostrei, quando a alfa cresce, na verdade, essa curva de nível onde você tem a transição, ela se aproxima muito do zero. Então, se você já tem alfa igual com 8, que é uma lugar onde tem essa parte contratora, onde você aproxima as coisas, é muito grande, então é muito mais fácil ver esse tipo de transição. Então, isso depende muito de como é do sistema em objeto. A dificuldade é que no sistema autônomo você sempre tem a variedade aonde você está contraindo e expandindo, né? Porque tem o teorema de Liouville que garante a preservação do volume do espaço de fase. Isso é uma complicação. Porque para vocês usam sistemas autônomos, então sim. sistemas simpléticos. Simpléticos, perfeito. Entendi. Lá, na realidade eu não sei. Eu não sei se essa coisa vai funcionar em sistemas simpléticos. Eu não sei. Porque a questão que eu poderia ser é que o determinante o determinante do diferencial, essencialmente o determinante dos exponentes, o produto dos exponentes de Lyapunov tem que ser 1, né? E isso, em princípio, poderia ser constante quando ao variar do tamanho do ruído. Então, você continuaria tendo uma direção expansora, uma direção contratora sempre. Agora, elas poderiam virar por causa do ruído, mas eu não sei. Isso não é uma coisa sobre a qual eu posso falar. Tenho muito entendimento. Ótimo, obrigado. Mais perguntas? Alguém? Bom, a pergunta que eu tinha, na verdade, também era bem básica. O professor Caio acabou mencionando aí. Quando você fala nessas órbitas, você está falando órbita no espaço real, não é no espaço de fase, não, né? A órbita caótica no espaço real. No espaço... Então, é que aqui tem uma questão para mim, a órbita é exatamente isso. Eu pego X, pego T de X, pego T quadro de X, etc, etc, etc. Então, é que para mim o espaço da X é o espaço de fase, mas eu não sei, para vocês é isso? O espaço de fase é o espaço composto pela coordenada e por sua coordenada conjugada, né? Pelo momento px, né? É x, px. Né? Então, é um ponto no espaço de fase, representa, ela está numa determinada posição com uma determinada velocidade, com um determinado momento linear. Essencialmente, sim, de alguma forma eu estou olhando para essa coisa aqui, porque o exponente de Lyapunov, essencialmente, é a velocidade do ponto. Então, é o ponto com a velocidade, e quando você vê, em média, o que está acontecendo com essa velocidade, essa velocidade está sendo se o exponente de Lyapunov for positivo, né?
o que acontece é que essa velocidade ela está crescendo, né? De alguma Sim. forma. Tá. É assim, eu não sei, é que é uma questão também um pouco idiomática. É uma pergunta bem simples, isso não é minha área de trabalho, mas era só uma dúvida que ficou mesmo, assim, qual é esse espaço onde você está calculando as órbitas, assim, só para entender melhor. A ideia é mesmo, você pegar um ponto X, você pegar o intervalo -1, t de x vai cair de novo no intervalo -1, para mim o espaço é mesmo só o intervalo -1. Ok. Beleza. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu acho que não tem mais nenhum comentário, então vamos agradecer o Isaías pela palestra, por favor. Obrigado. Obrigado, Isaías. Eu vou interromper a gravação agora, depois eu te mando o link com o vídeo, tá? Quando eu colocar no canal do YouTube. E a gente agradece muito o seu tempo em conversar com a gente aqui. Muito obrigado a vocês. Passem bem. Tchau.